Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Roberto do canal Você Sabe Tudo Sobre História e nesse ano do Bicentenário eu estou fazendo várias dicas de livros sobre o assunto e nessa especial eu vou falar sobre aquele que está sendo considerado um dos maiores pesquisadores, né, sobre Dom Pedro I, sobre, né, a família real, que é o pesquisador Paulo Reszulc. Então, eu vou resumir aqui, né, alguns livros que eu comprei dele. E se você quiser saber mais sobre isso, não saia daí. Você sabe, né, você que é meu aluno, já foi meu aluno, que eu adoro trazer a parte das curiosidades históricas, né? Prestar atenção se aquela fonte está ok, prestar atenção se aquele texto, né, se ele tem alguma veracidade, se não é uma fake news, né, como a gente vê pela internet, mas não é o caso do pesquisador Paulo Reszulc, que ele é um cara que a gente percebe, tem o Instagram dele, né, que ele é um cara bem centrado na pesquisa, né, tenta reunir as fontes históricas, ele consegue dialogar com historiadores, com professores de história. Lá no canal dele, lá no Instagram dele, ele faz alguns vídeos, né, com alguns historiadores, justamente para reforçar aquela pesquisa dele. Então, quando eu fui acompanhando, né, ele pelas redes sociais, e ele tem uma pegada, a leitura dele é muito boa, né? Então a pessoa não precisa ser um professor de história, um historiador, né? É muito boa, né? E os documentos que ele coloca aqui são bem detalhados. E aí eu vou começar com alguns livros aqui que eu tenho, tá? Que é esse aqui, Dom Pedro I, A História Não Contada, tá? Então é bem legal, que é passado por uma revisão, tá? Cara, é um livro muito bom de ler, sabe? As fontes históricas, as imagens, o cuidado que ele tem, né, para mostrar essa pesquisa dele, né? E é claro sobre Dom Pedro, né? Então, quando a gente fala de Dom Pedro I, geralmente a gente sempre lembra, né? Se a gente for pegar aqueles Dom Pedro que a gente vê em série de televisão, né, novela, então, né, nem se fale, tá? É muito caricaturado. A família dos Braganças, ela é muito caricaturada, principalmente o pai dele, que é o Dom João VI, também tem a mãe dele, que é a Carlota Joaquina. Então, não é levado a sério a nossa história pelos meios de comunicação. Por isso que eu digo, você quer aprender história, né, pegue um livro. Né? Ou então tem alguns youtubers, não é, que, não é, tem aquele compromisso de levar a história, né, com bastante cuidado. Tá? Então, no caso, eu adoro pesquisar sobre aquele assunto que eu vou lecionar. Então, trazer aquelas curiosidades que é para os alunos não só ficarem assim, Dom Pedro, aquele, né, que proclamou a nossa independência, né? Não, mas trazer os fatos, quem é o homem por trás ali daquele grito, né? Então, quais são as curiosidades históricas sobre ele? Então, cara, é um livro aqui que eu recomendo muito, ele é excelente, esse livro aqui, tá? O outro também que eu fiz questão de comprar, que é da Dona Leopoldina, mesmo, ele pega aquela mesma pegada, né? A História Não Contada. Um livro excelente que mostra, né, mesma coisa, tira aquela história que a princesa, né, que a Leopoldina é a mulher traída, aquela que chorava por Dom Pedro, não é, aquelas ideias que ele teria, não é, segundo a história, teria empurrado ela da escada, ela teria quebrado o fêmur e ela teria morrido por causa disso. Então aqui mostra a importância política dela. Eu já fiz uma videoaula, né, dá uma olhadinha aqui nesse card, que é um livro que não é do Paulo Reszulc, né, é do historiador Rodrigo Trespac, que é chamado Os Personagens da Independência. Esse aqui, né, que estava fazendo a videoaula também, esse aqui, ó. Tá? Que é aquela ideia de não ficar só na macro história, mas mostrar quem são os outros personagens. Então aqui mostra a importância política dela, mostra a visão que ela tinha do Brasil, tá?
como ela se encantou por Dom Pedro, não é? Então fala sobre o casamento deles, tem até aqui uma representação, tá? Então vale muito a pena a história não contada de Dona Leopoldina. Um outro livro também dele, né, é do pesquisador Paulo Resutti, que ele trabalhou com as cartas, né, que eram enviadas por Dom Pedro à sua grande amante, que é Domitila, tá? E aí ele criou também um livro que é esse aqui, ó, Titila e o Demonão, que era o apelido, né, que eles utilizavam um para o outro. Então aqui ele trabalha as cartas também que eles enviavam. Então, o cara, né, então ele fez uma pesquisa, trabalhou, né, pediu auxílio também de historiadores. Então vale muito a pena aqui, ó, A Vida Amorosa na Corte Imperial, Mensagem de Dom Pedro I, a Marquesa de Santos. Cara, tá aqui. Você que gosta, né? Você quer incrementar as suas aulas de história, né? Então, poxa, deixar com que o aluno sinta, né, que é algo bom você saber sobre os nossos personagens, não só sobre os grandes personagens, ou então de uma maneira caricaturada. Então vale a pena investir nesses livros, tá? E o outro que eu gosto muito mesmo, que é sobre Dom Pedro II, a mesma ideia, não é? A história não contada, o último imperador do Novo Mundo, revelado por cartas e documentos inéditos, né? Então aqui nós temos, né, algumas imagens. Cara, o livro todo é perfeito. Deixa eu ver. E tem quantas páginas aqui? Tem quase 600 páginas. 500 e pouco, né? Mas vale a pena que, né, na novela que teve da Globo, que é Nos Tempos do Imperador, saiu muito à procura desse livro aqui, né, que era sobre Dom Pedro II, então deixou mais, né, buscou o interesse. As novelas em si, elas não são uma boa fonte de história, mas elas fazem com que você crie uma certa curiosidade e você vá atrás, né, para saber desses personagens. E esse ano de 2022, voltado aí para o bicentenário, ele fez uma revisão e colocou novos documentos, não é, da história de Dom Pedro I e da Dona Leopoldina, que esse box aqui, que ele é muito firme, esse box aqui, tá? Que é aqui, ó, que é, no caso, a edição revisada e ampliada do Paulo Resutti. No caso, tem até alguns bônus aqui, que vale muito a pena, tá? O box, você sabe que eu adoro ostentar livros, né? Tá? Então, um box aqui bastante, ó, né, para colocar na sua biblioteca particular. Tem alguns cards aqui que ele coloca, não é? Que ele colocou que não tinha na outra, que é sobre Dom Pedro I, não é? Tá aqui. E um outro card que tem, que é a Dona Leopoldina, né? Além disso, tá, veio a árvore genealógica, não é, da família imperial brasileira, olha só. Então aí você percebe que ele teve todo um cuidado, né? Até premiar até dar um bônus a mais, né, para quem está seguindo os livros dele. E aqui, olha, é sobre Dom Pedro I, né? Capa dura aqui, o livro aqui, não é? Totalmente revisado, tá? Deixa eu ver aqui, tá? Chegando aí quase a 500 páginas aqui, né? Isso aqui ainda estou começando a ler, não é? O livro que é uma revisão daquele da história não contada, e um especial aqui, né, também revisado da Dona Leopoldina. Ou seja, pessoal, essa videoaula aí é para mostrar, não é, que como existem há uma produção muito grande. Às vezes a pessoa pensa, poxa, a nossa história não é levada a sério, mas existem pesquisadores, existem historiadores, professores que estão todo o tempo pesquisando muito mais, não é, além do que você estudar para fazer uma prova, mas buscar interpretar, buscar saber mais sobre personagens da nossa história, tá? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de livros, e vai ter muito mais, e claro, vai ter também, né, exercícios, né, do Enem sobre a família real. Então, pessoal, até a próxima. Tchau, até mais.